Então vamos lá. Esse exercício aqui, ele diz o seguinte. Deixa eu só pegar aqui para deixar vocês aqui no cantinho. Prontinho. Então vamos lá. Uma pessoa caminha da seguinte forma. Primeiro, ela anda 3,1 km para o norte, depois 2,4 km para o oeste e depois 5,2 km para o sul. Como que eu posso fazer o desenho desse diagrama vetorial que representa o movimento? E qual distância em linha reta, do mesmo ponto de partida ao mesmo ponto de chegada, ela teria? Bom, é bem tranquilo esse exercício aqui. Desde que eu entenda que a rosa dos ventos, né, a famosa rosa dos ventos, que vai me mostrar a direção que eu tenho aqui norte, sul, leste, oeste. E realizando esses deslocamentos que aconteceu, aqui é como se fosse o ponto de início dessa pessoa. O famoso S0, né, que S não marca o deslocamento, ele marca a posição. Então é como se a pessoa tivesse saído desse ponto inicial, teve um primeiro deslocamento, que é esse vetor A, que ela andou 3,1 km para o norte. Depois ela andou 2,4 km, que é esse deslocamento do vetor B para oeste. E depois 5,2 km aqui para o sul. E aqui foi onde ela terminou esse movimento dela. Ou seja, aqui é onde eu tenho minha posição S final. E esse gráfico, né, esse diagrama que eu tenho aqui, ele já responde a minha letrinha A, que é o diagrama vetorial que a gente tem, certo? Que representa esse movimento. Mas além dessa característica, eu também posso fazer a representação desses deslocamentos A, B e C da seguinte forma. Perceba que aqui é bem importante. O meu deslocamento A teve qual intensidade? Teve uma intensidade, um módulo de 3,1 km. Mas foi em qual direção? Foi na direção Y, porque ele foi para cima. E toda vez que eu falo do meu eixo X, eu utilizo um versor, que é para representar as coordenadas que acontecem ao longo desse eixo horizontal. Esse versor, né, ele é um vetor unitário, ou seja, a sua intensidade não influencia em nada no movimento, e que ele é colocado apenas para deixar explícito que trata-se de um movimento horizontal. Trata-se de um movimento na horizontal, ok? Aí eu também tenho, quando eu faço uma análise no meu eixo Y, analisando um movimento ali bidimensional, eu utilizo o meu versor J. Então, toda vez que eu tenho J, trata-se de um movimento que aconteceu no meu eixo Y. E caso eu esteja analisando um aspecto tridimensional, eu ainda posso ter o meu eixo Z, né? Então, daí, quando eu tenho aqui o meu eixo Z, eu também posso utilizar uma outra letrinha para representar aqui esse meu versor, que muitas vezes é o meu versor K. Então, existem todas essas oportunidades aqui. E aqui, como que foi desenhado, então, neste caso? Né? O primeiro deslocamento que eu tenho tem intensidade 3,1 em J, porque em J, porque aconteceu no eixo Y, que ele foi para cima. Depois eu tenho um que aconteceu ali no meu eixo X, por isso que está com o versor I, que foi de 2,4 km. Por que está negativo? Porque o sentido é para a esquerda. Aqui eu estou considerando esse referencial como sendo o referencial dotado. X positivo para a direita e Y positivo para cima. Como esse deslocamento B foi para a esquerda, ele tem sentido oposto, por isso fica muito negativo. A mesma forma aqui no C. Eu tenho menos 5,2 porque ele foi ali com sentido para baixo, oposto ao sentido positivo do meu eixo Y. E eu coloco o J para representar que trata-se desse sistema de coordenadas. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, continuando, né, aí nós temos ali algumas perguntinhas, né, sobre como que acontece esse deslocamento que eu vou ter. Aqui tem um primeiro ponto, antes de eu ir para a próxima tela, que é a diferença, né, entre a nossa distância percorrida, ela é diferente do meu deslocamento. Ela é bem diferente. E por que que ela é bem diferente? Porque a distância é o tanto que a pessoa realmente percorreu. Ah, ali no meu primeiro deslocamento, eu já sei que o tanto que ela realmente percorreu foi 3,1 quilômetros. No segundo, eu sei que foi um total de 2,4. No terceiro deslocamento, foi um total de 5,2. Então, no total, a distância percorrida por essa pessoa é de 10,7 quilômetros. Tranquilo quanto a isso. Essa é a distância percorrida. Mas o deslocamento, o que nos importa é a posição final menos a posição inicial. E quem assistiu à primeira aula conceitual viu que existem algumas formas de eu fazer a soma vetorial. Essa, por exemplo, poderia ser por meio da regra do polígono regular. Eu coloco a extremidade de um vetor com a origem do próximo, a extremidade de um vetor com a origem do próximo até o final.
e depois eu seleciono um outro vetor que parte da origem do primeiro até a extremidade do último. A partir disso, eu poderia aqui identificar qual que é o valor que eu tenho aqui nesse cateto, aqui deste meu triângulo retângulo. Qual que é este outro valor que eu tenho aqui? E a partir disso, aplicar aqui uma relação, né, utilizando o teorema de Pitágoras para descobrir esse vetor resultante. Essa é uma das formas. Mas outra forma é eu trabalhar justamente com esses versores que eu tenho aqui. O deslocamento que aconteceu em cada uma das orientações, em cada um dos eixos. Porque este meu vetor resultante, que foi representado aqui por R, nada mais é do que a soma vetorial do vetor A com o vetor B com o vetor C. E de onde surgiu essa resposta aqui? Esse é um ponto muito importante que tem que ficar muito claro. De onde veio esse menos 2,4 quilômetros na direção I? Veio justamente do valor que eu tenho do meu vetor B. Porque quando eu olho para os componentes do meu vetor A e do meu vetor C, eu não tenho nada relacionado ao meu versor I. Então, ele não teve nenhuma operação feita. Ele foi mantido na íntegra. Por outro lado, aqui em relação ao meu eixo Y, em relação a J, mudou o valor. E de onde veio esse valor? A soma dos componentes daquela característica, né, relacionada ao versor, ao vetor unitário. Eu tenho 3,1 positivo somando com 5,2 negativo. 3,1 mais menos 5,2 dá menos 2,1. Então, eu somo componente com componente. Componente X com componente X, componente Y com componente Y. A partir disso, eu tenho esse meu vetorzinho aqui. Aqui, pessoal, tem que ficar bem claro o que significa isso. É como se eu tivesse aqui o meu eixo, o sistema de referência Y, aqui é o meu X, eu pego um ponto partindo da origem e vejo, quanto que ele foi ali para I? É como se ele tivesse ido menos 1, menos 2, 2,4, até aqui. Quanto que ele foi para Y, esse resultante? Veio para cá, mais ou menos aqui. Faço aqui uma intersecção. É como se eu tivesse um vetor mais ou menos com esse comportamento aqui. E onde eu tenho um vetor com mais ou menos esse comportamento aqui? Exatamente aqui onde eu acabei de desenhar, ó. Perceba que existe o mesmo comportamento. Aqui está sendo feito de uma forma, né, geometricamente perfeita, alinhado, calibrado. Aqui eu trabalho com álgebra, mas é a mesma coisa. Aqui eu trouxe que nós aplicaríamos o teorema de Pitágoras. Aqui eu também aplico o teorema de Pitágoras. Então eu pego cada um desses componentes horizontais, elevo ao quadrado. Então aqui, por exemplo, quando eu faço, né, menos 2,4 ao quadrado, eu encontro como resposta 5,76. E quando eu faço 2,1 ao quadrado, que é 2,1 vezes 2,1, eu encontro como resposta 4,41. Pego esses dois valores e somo, porque eu tenho que fazer uma soma. A partir dessa soma, eu encontro como resposta 10,17. Quando eu tiro a raiz quadrada disso, eu encontro aqui o meu vetor resultante, que é um deslocamento de 3,2 quilômetros. Aplica numa situação do dia a dia, professor? Com toda certeza eu aplico para você. Uma pessoa saiu da casa dela, ela andou ali o restante da quadra, virou a esquina e foi até o final da quadra. Qual que é a distância que ela tem de onde ela está para de onde ela saiu? Em linha reta. Isso é o meu deslocamento. Esse é o meu deslocamento vetorial que eu tenho. A distância percorrida é essa e o deslocamento vetorial eu calculo desta outra forma. Então, esse exercício ele traz o seguinte, ó, a posição de uma partícula, perceba que agora não é a posição x de t, não é y de t, não é v de t, pois o vetor r. Então, o vetor R é um vetor que ele pode ser bidimensional, como nesse caso, ou tridimensional também. Então, esse meu vetor R, ele é dado da seguinte forma. R é igual. Aí eu tenho ali os valores, né, relacionados a essa minha função, que é 2t ao cubo menos 5t em relação ao eixo x, por isso que eu tenho o versor I, mais, abro parênteses, 6 menos 7t a quarta relacionado ao versor j, em que R é dado em metros e t é dado em segundo. E na notação dos vetores unitários, eu quero saber qual que é a posição R, qual é a velocidade v e a aceleração para t igual a 2. Então, para calcular ali a posição, está bem fácil a posição. Por que está bem fácil? Porque basta simplesmente eu pegar aqui o meu vetor R e no lugar onde tem t, eu vou colocar quem? O 2, né? Então, eu posso até tirar aqui a nomenclatura de vetor, que eu já vou calcular aqui o módulo de intensidade dele. Então, o R de 2. O R de 2 vai ser igual a quanto?
abro parênteses, 2 vezes t. Quem quer t? 2. Ao cubo, menos 5t. Quem quer t? 2. Tudo isso no versor i, mais 6 menos 7, que multiplica t, que é 2, elevado à quarta potência, no versor j. R de 2 vai ser igual, abro parênteses, 2 vezes 2 ao cubo, 6, a mais, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos 5 vezes 2, 10, no versor i, mais 6 menos 7 vezes 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Fecho aqui no versor j. R de 2 vai ser igual, 2 vezes 8 vai dar 16, menos 10 no versor i, mais 6 menos 7 vezes 16, 112. No meu versor j. R de 2 vai ser igual a quanto? 16 menos 10, a gente encontra como resposta ali o número 6 na direção, no versor i, menos 6 menos 112, a gente encontra menos 106 no versor j. Tudo isso dado em qual unidade? De distância, ou seja, dado em metro. Então, essa é a respostinha que a gente tem da nossa letrinha A. Belezinha até aqui? Tranquilinho? Tem dúvidas no chat? Vou continuar. Agora, na letrinha B, eu tenho que determinar o quê? Na minha letrinha B, eu tenho que encontrar agora a velocidade nesse tempo, né? Acredito que cabe aqui. Vamos continuar. Deixa eu fazer aqui mesmo. Então, agora aqui para a minha letrinha B, eu já tenho ali a minha função R. Para encontrar a velocidade, eu sei que a velocidade no decorrer do tempo, né, em função do tempo, vai ser dada por dr dt. Então, o meu v de t vai ser dado por qual equação? Vai ser dado por qual relação, né? Então, eu tenho que derivar cada um desses termos em função de t. Então, eu posso fazer até aqui bem detalhado. Essa eu vou fazer bem passo a passo. A derivada de quem? De 2t ao cubo dividido, né, em relação a dt, menos. Agora eu tenho ali a derivada de 5t em relação a dt. E tudo isso aqui ainda considerando meu versor i. Mais, aí eu faço aqui para o lado de cá agora, né? Vou continuar aqui. A derivada que eu vou ter de 6 dt, certo? Copio o sinal menos, vou continuar aqui, menos a derivada de 7t à quarta em relação aqui ao nosso dt. E tudo isso aqui em relação ao meu versor j. E quando eu vou aplicando aqui essa derivada, eu posso até acelerar aqui alguns processos, né? Quais processos que eu posso acelerar? Vamos lá. Primeira coisa, a derivada de uma constante é sempre igual a zero, de acordo com as regrinhas lá que eu passei para vocês no estudo de caso também. Então, a minha função v de t, ela vai ficar igual. Aqui, aplicando a regrinha do tombo, esse 3 fica multiplicando 2, fica 6t. E eu tiro 1 do expoente, então 6t quadrado agora, 6t ao cubo vira 6t quadrado, menos a derivada de 5t dt é igual a 5. Então, isso aqui é o que eu tenho em relação ao meu versor i, certo? E aí eu posso colocar aqui, então, meu sinal de menos, que o mais com menos vai dar menos. E o que, que eu tenho em j? A derivada de 7t à quarta dt, o 4 cai multiplicando, fica 28t ao cubo no meu versor j. E agora eu tenho que aplicar isso aonde? Eu tenho que aplicar isso naquele tempo que foi dado de 2 segundos. Quando eu faço essa aplicação, no tempo que foi dado de t ali igual a 2 segundos, vou até escrever aqui então primeiro. Ó, meu v de t, que a gente acabou de fazer ali, ficou igual a quanto? Ficou igual a 6t quadrado menos 5 no meu versor i, menos quem? Menos 28t ao cubo no meu versor j. Agora eu aplico o meu v aplicado nesse intervalo ali, nesse instante de tempo que o exercício me deu.
Ou seja, eu vou aplicar agora o meu V de 2. Vai ficar igual a 6, que multiplica 2 ao quadrado, menos 5, o meu versor I, menos 28, 2 ao cubo, no meu versor J. V de 2 vai ser igual, aqui eu faço 6 vezes 2 ao quadrado, que dá 4, menos 5, no meu versor I, menos 28, né, que multiplica ali 2 ao cubo, que vai dar 8, no meu versor J. V de 2 será igual a 6 vezes 4, 24, menos 5, meu versor I, menos 28 vezes 8, a gente encontra como resposta 224, o meu versor J. Meu V de 2 será igual a 24, né? Menos 5, a gente encontra aqui 19 e menos 224 J. Isso tudo, como é velocidade, dada em metros por segundo, porque está no sistema internacional. Tudo bem? E agora, a partir desta relação, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer a minha letrinha C, que é encontrar a minha aceleração. E a minha aceleração, como já apresentado, né, a função da aceleração no tempo é a derivada da velocidade em função do tempo. E agora eu tenho que fazer, então, esta minha derivada. Lembrando que, vou até escrever aqui de novo, qual era a função da minha velocidade, né? A função da minha velocidade tinha ficado da seguinte forma. V de t igual a 6t quadrado menos 5 no meu vetor I mais 28t ao cubo no meu versor J. Então, aplicando a minha aceleração no tempo, eu vou ter que fazer aqui essa derivada da mesma forma, né? Então, eu vou derivar 6t quadrado em relação ao meu dt menos a derivada de 5 dt. Isso tudo aqui está acontecendo em relação ao meu versor I mais, né? Aqui, na verdade, não é nem mais, né? Ele é menos que a gente tem aqui. Aqui é o nosso versor menos. Aí vai ficar menos. Menos quem, né? Agora vai ser a derivada que eu tenho de 28t ao cubo dt. E essa derivada acontece aqui no meu versor J, né? Então, vamos lá. Então, a minha aceleração do tempo vai ser igual. Eu tenho derivada de constante? Tenho derivada de constante. Então, esse termo aqui, eu sei que ele já vira zero. E a derivada que eu tenho aqui, então, aplicando a minha regrinha da potência, esse 2 vai multiplicando, vai virar que número? Vai virar 12. E o t quadrado vira só t. Agora, isso é o que eu tenho aqui no meu versor. E copio o sinal, passo a regrinha do tombo, o 3 cai multiplicando 28, que dá 84, e t ao cubo vira agora t quadrado. E isso em relação ao meu versor J. Agora que eu encontrei isso, eu consigo aplicar o meu A de 2, né? Que é o tempo que foi dado. Então vai ficar 12 vezes t, que é 2. Isso é o que eu tenho na minha direção I, menos o 84 vezes o 2, que é o tempo, ao quadrado, no meu versor J. E vou continuar aqui em cima. Então, vamos lá. O meu A de 2 vai ficar igual 12 vezes 2 dá 24. E esse 24i menos. Agora eu tenho aqui que resolver ali minha potência. Então, vai ficar 84 vezes quem? 2 ao quadrado, que é 4. Na minha direção, J. Logo, o meu A de 2, ele será igual a 24i menos 84 vezes 4, 336J. Como trata-se de aceleração, tudo isso metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é um exemplo que a gente consegue aplicar
essas relações ali da cinemática já para duas dimensões, envolvendo um pouco de derivada, mas é uma derivada bem simples, né? Aplicando ali apenas a regrinha do expoente. Não é tão complexo assim. Ele traz que um próton de massa de 1,67 vezes 10 a menos 27, ele está sendo acelerado em linha reta, 3,6 vezes 10 a 15ª potência metros por segundo ao quadrado, então é o valor da aceleração, em um acelerador de partículas. Se o próton ele tem velocidade inicial de 2,4 vezes 10 a 7ª metros por segundo e ele desloca 3,5 centímetros, qual é a velocidade, qual é o aumento de energia cinética desse próton? Então vamos lá, é um exercício que ele parece ser simples, mas é um exercício bem completo, na verdade, para não dizer complexo, né? Primeira coisa, eu estou trabalhando com um movimento onde existe aceleração. Se é um movimento que existe aceleração, e ele não foi dado que essa aceleração é variável, trata-se então provavelmente de um MRUV, ou seja, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. E quando eu falo de movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho algumas equações que me apoiam a compreender esse movimento. A própria equação da aceleração, que é ΔV por ΔT, mas não faz sentido aqui, porque eu não tenho nada de tempo informado. Poderia pensar na própria relação, né, do V igual a V0 mais AT, mas novamente eu não tenho nada de tempo informado. Eu poderia pensar na própria função horária da posição do movimento uniformemente variado, por exemplo, né, ali o nosso S igual a S0 mais V0t, né, mais meio de AT quadrado. Poderia fazer isso, é uma oportunidade que a gente tem, né, para fazer essa análise, mas novamente eu também não tenho ali o meu tempo. E como eu não tenho meu tempo, uma equação que é muito útil na análise do MRUV é justamente a equação de Torricelli. E qual é a equação de Torricelli? A equação de Torricelli nos diz que a velocidade que um corpo possui ao quadrado ele é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o valor da aceleração, vezes justamente esse deslocamento que ela teve. E aqui eu acabo conseguindo resolver esse exercício de uma forma relativamente tranquila. Por que eu consigo fazer isso? Né? Primeira coisa, vou manter aqui o meu V quadrado. O meu V0 ao quadrado, eu tenho aqui minha velocidade inicial. Foi dado, né? A velocidade inicial vale 2,4 vezes 10 a sétima. Calculadora científica em mãos, hein, pessoal? Vamos lá, ó. 2,4 vezes 10 elevado à sétima potência, e essa velocidade inicial está ao quadrado, mais 2 vezes o valor da aceleração, que foi dado ali, que é de 3,6 vezes 10 elevado à 15ª potência, e que multiplica esse deslocamento ΔX. Esse deslocamento dx ele é de 3,5 centímetros, mas no sistema internacional eu preciso fazer a conversão disso para metro, né? E como que eu faço isso? Eu tenho que lembrar da relaçãozinha lá da educação básica, eu tenho as unidades de quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, aí eu tenho o decímetro também, aí eu tenho o centímetro, e aí eu tenho o milímetro. Geralmente a gente aprendia, toda vez que eu vou da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Quando eu vou da direita para a esquerda, eu divido por 10. Mas aluno de ensino superior não divide por 10, ele multiplica por 10 a menos 1, né? Que é a mesma coisa. Então, se eu tenho 3,5 centímetros e eu quero passar esse número para metro, eu tenho que multiplicar ele por 10 a menos 1, por 10 a menos 2. Porque eu ando 2 casas aqui para a esquerda. Então, esse 3,5 centímetros passando para metro é a mesma coisa que manter o 3,5, só que multiplicar ele por 10 a menos 2 metros. Professor, mas não é a mesma coisa que eu dividir por 100? Sim, se você multiplica 3,5 por 10 a menos 2, você vai encontrar o mesmo resultado de você ter, dividido ele por 100. E é muito importante trabalhar com potência, desenvolver essa habilidade desde aqui, porque quando chegar lá na parte de elétrica, sem trabalhar com potência, é muito difícil conseguir ter êxito naquela área. Então, eu já multiplico aqui ó, por 3,5, que multiplico por 10, elevado a menos 2. E esse exercício vai ser bacaninha, porque a gente vai conseguir resgatar diversas propriedades aqui envolvendo potência de base 10, né? Mantenho V quadrado igual. Como que eu resolvo isso aqui agora? A primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver é pegar esse número que eu tenho aqui e elevar ele justamente à minha potência, né? Nesse caso aqui, a minha potência, eu já tenho ali que é potência quadrada,
Então, eu vou pegar esse númerozinho ali e vou levar ele ao quadrado. Calculador em mãos, conforme eu pedi, então eu faço, né, 2,4 ao quadrado, que é 2,4 vezes 2,4. Eu encontro como resposta 5,76. Então, já posso até escrever aqui, ó. Isso ao quadrado deu 5,76. Professor, por que você está fazendo colorido? Para ficar didático, para depois você entender de onde veio, né? Mantenho a minha potência de base 10, e quando eu tenho uma potência elevado ali a partir da minha base 10, basta eu multiplicar esses expoentes. Agora eu multiplico esse por esse. E é importante pegar essas partes operatórias, porque quando você for ensinar, dificilmente você vai deixar o seu aluno ter uma calculadora científica em mãos. Então é importante saber fazer esse cálculo. Ir para o cantinho, fazer 2,4 vezes 2,4 para chegar nesse número. Aqui multiplicar esse expoente, né? Então 7 vezes 2 eu vou encontrar aqui como resposta 14. E aí eu continuo aqui a minha brincadeira, né? Então eu coloco mais. Agora aqui, mesma coisa. Eu tenho potência aqui, eu tenho potência aqui. Então eu vou manter a minha potência toda isoladinha, bonitinha, para eu não perder ela. Esse aqui eu vou fazer passo a passo. Os demais eu faço um pouquinho mais rápido, tá? Mas se tiver dúvida na parte de operações com base 10, não fique com ela. Converse comigo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, já que eu vou deixar aquilo ali de canto, por enquanto, é pegar aqui a corzinha amarela e eu vou multiplicar os números. Ó. Eu vou multiplicar o 2 por esse número aqui e por esse número aqui. Aí eu pego minha calculadora e faço 2 vezes 3,6 vezes 3,5. Se você bater na sua calculadora, provavelmente você vai encontrar como resposta 25,2. Então a resposta dessa multiplicação ali deu 25,2. Só que eu ainda tenho o quê? As minhas potências ali de base 10, né? Que eu só preenchi elas ali, só marquei elas circuladas ali por aquele pontilhado. E como eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, o que a gente faz? A gente mantém a base e soma os expoentes. Então, eu pego esse expoente aqui e somo com esse expoente aqui. 15 mais menos 2 é como se fosse 15 menos 2, que vai dar como resposta ali o número 13. Boa! Agora eu sei de onde veio cada um dos números. Vou deixar tudo na mesma cor para depois continuar resolvendo. Eu tenho aqui, então, a 5,76 vezes 10 elevado a 14, mais 25,2 vezes 10 elevado a 13. E agora eu tenho que somar dois termos, né, que tem ali a potência de base 10 junto. E eu só consigo somar se o expoente da minha base 10 for o mesmo, for igual. E aqui eu tenho algumas opções. Ou eu transformo 14 em 13, ou eu transformo 13 em 14. Mais bom malandro que eu sou, já estou vendo aqui um quadrado, eu vou ter que tirar a raiz. E para tirar a raiz quadrada, eu tenho que ter uma potência par. E se eu tenho que ter uma potência par, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o 13 em 14. Como assim, professor? Dá para transformar o 13 em 14? Ou como dá? Toda vez que eu tenho uma potência de 10 elevado a x, eu posso andar com a vírgula para a esquerda ou para a direita. Geralmente, para a direita, aumentar as coisas. Aqui no expoente, é o contrário. Quando eu ando com a vírgula para a direita, é só eu tirar 1 do valor do meu expoente. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, é só eu aumentar 1 no valor do meu expoente. Aí pensa comigo, eu quero que o 13 vire 14. O que eu tenho que fazer com ele? Aumentar ou diminuir? Aumentar. Se aumentar, eu vou ter que andar a vírgula para onde? Vou ter que andar com a vírgula para a esquerda. Boa! E se eu vou andar com a vírgula para a esquerda, a vírgula estava aqui, agora esse número vira 2,52. Só que agora ele está vezes 10 elevado a quanto? A 14ª potência. Porque eu andei com a vírgula para a esquerda, eu posso aumentar 1 no meu expoente. E o resto? O resto nós copia. Então, v quadrado é igual a 5,76 vezes 10 a 14, mais 2,52 vezes 10 a 14. Agora ficou bonito, né? Por quê? Porque agora eu posso somar. Aí eu pego a minha calculadora e bato, então, a 5,76 e eu somo isso com 2,52. Eu encontro como resposta 8,28. Então, eu coloco aqui 8,28. E o que eu faço agora com essa potência de base 10? Mantenho. É só manter a potência de base 10 quando é uma soma. Então, multiplicação, mantém a base, soma os expoentes. Divisão, mantém a base, subtrai os expoentes. E quando é potência, eu mantenho a base e multiplico esse expoente da base 10 pelo expoente ali da minha potência, né? Boa! E agora eu tenho ali um v quadrado. O que eu faço para tirar o quadrado? Passo raiz em tudo. Então, o meu v vai ser o quê? Eu coloco o meu 8,28
vezes 10 elevado a 14, e eu passo raiz quadrada dentro de tudo isso. E agora que eu passei raiz quadrada dentro de tudo isso, olha só o que eu faço. Pega a minha calculadora e eu vou bater aqui, ó, 8,28, e vou calcular a raiz quadrada disso. A raiz quadrada disso, se você bater aí na sua calculadora, vai dar 2,87, ou seja, aproximadamente um 2,9. E o que eu faço com aquela minha potência de base 10? Pensa comigo. Quando era o quadrado, não multiplicava? E quando eu penso a raiz quadrada, inclusive até aproveitando o quadrado, não é o inverso de elevar a potência ao quadrado? Então, se é que eu multiplicava, que eu divido. E qual que é o expoente da minha raiz? O índice da minha raiz é índice 2. Então, dividindo 14 por 2, eu encontro a potência 10 elevado à sétima. Ah, professor, mas se fosse uma raiz cúbica, eu ia dividir esse número por 3. E assim por diante. Então, esse é o valor que eu tenho ali de minha velocidade. Esse é o valorzinho que eu tenho, velocidade 2,9 vezes 10 à sétima metros por segundo, né? Esse é o valor que eu tenho aqui, então, da minha velocidade. Beleza, professor? Então, aqui quer dizer que tudo isso aí que você fez até agora, a nossa letrinha A, exatamente, olha que bonita a nossa letrinha A. Eu falei para vocês que ele parecia simples, mas que ele era bem completo, né? Deixa eu ver se vocês mandaram alguma dúvida no chat. Como que estava essa potência aí, pessoal? Como que estavam essas operações? Estava claro? Ajudou? Deu para recapitular? Qualquer dúvida aqui nessa parte operatória me fala. Que aí não é nem tanto física, né? Que é matemática mesmo que apoia, né? Boa! E aí, pessoal, sem fazer merchan, mas já aproveitando aqui a oportunidade, tem um material que pode apoiar vocês bastante, deixa eu já até pegar ele aqui, que durante a pandemia, eu estava como professor na educação básica e no ensino superior também, aí eu acabei criando ali um canal no YouTube e coloquei vários vídeos que pode apoiar você no momento de estudo, e tudo isso que a gente discute aqui tem bastante coisa lá, tá? Operações com potência de base 10, como é que faz tudo isso, questões de mecânica que talvez pode ser feito a nível de ensino médio, ali um pouco mais básico, então pode apoiar vocês também aí neste processo, tá? Vou compartilhar o link aqui, depois caso vocês queiram acessar, vocês podem acessar lá que vai ajudar vocês também, tá? E eu vou organizar alguns materiais que tem lá para fazer tipo um blogzinho para apoiar vocês também ali nesse momento de estudo, de operações e tudo mais. Então, vamos lá, gente. Continuando agora, então a gente respondeu aqui, encontrou o valor dessa nossa velocidade aqui e tudo mais, né? Vou apagar aqui agora essa parte que eu fiz de operações, aqui de conversão de unidades, para que a gente possa dar sequência, então. E o que pede? Opa, ótimo reforço ali, ó, que a prof colocou também. É muito importante também sempre resgatar o ampliar, que é onde você pode sanar essas dúvidas de uma forma mais próxima ali, mais direcionada para o individual mesmo das dúvidas que vocês apresentarem, tá? Então vamos sempre aproveitar os recursos que a instituição investe para vocês, que é sempre pensando no melhor para a aprendizagem de vocês. Então vamos lá, agora eu quero saber o aumento de energia cinética, mas como que eu vou conseguir calcular o aumento de energia cinética? Se é um aumento de energia cinética, eu vou calcular uma variação de energia cinética. Mas como se calcula a variação de energia cinética? É a energia cinética final menos a minha energia cinética inicial. Se é assim que se calcula uma variação de energia cinética, obrigatoriamente eu vou precisar determinar o quê? O valor da minha energia cinética inicial e da minha energia cinética final. E aqui vamos lá, para a parte bem operatória mesmo. Como que fica a minha energia cinética inicial? A energia cinética é dada por meio de mv quadrado. Então, minha energia cinética inicial vai ser igual, pego o valor da minha massa, 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. Vou multiplicar isso pelo valor da minha velocidade. Aqui é qual velocidade? A inicial ao quadrado. O exercício ele me deu, né, que vale 2,4 vezes 10 elevado à sétima potência ao quadrado, que é isso que fala ali minha regrinha, e tudo isso aqui dividido por 2. Aí eu venho, continuo aqui fazendo o meu cálculo, o que eu vou encontrar? Que KI vai ser igual, mantém 1,67 vezes 10 elevado a menos 27,
E isso eu vou multiplicar por quem? Aqui eu já até fiz esse resultadinho, né? Esse cálculo aqui, ó, de 2,4 vezes 10 à sétima elevado ao quadrado. Eu já sei que isso me dá como resposta isso aqui, ó, 5,76 vezes 10 elevado a 14. Então, já posso escrever aqui, ó, 5,76 vezes 10 elevado à 14ª potência. E eu pego isso aqui e divido por quanto? Por 2. Então, minha energia cinética inicial vai ser igual. Vou pegar este valorzinho que eu tenho aqui e vou multiplicar inicialmente por este outro. Pego aqui a minha calculadora, né? Então, 1,67 multiplico por 5,76. Eu encontro aqui como resposta 9,6, tá? Então, eu coloco aqui o meu 9,6, que veio justamente aqui nessa calculadora, né? Para fins de cálculo de energia cinética, não interessa o vetor velocidade como um todo, apenas o seu módulo. É porque aqui nesse caso, a gente está olhando situações onde eu não tenho uma perspectiva bidimensional. André, aqui a gente está apenas considerando uma perspectiva única. Então, como a gente não está considerando nem no aspecto bi, nem no aspecto tridimensional, aí não precisa levar em consideração a questão dos versores. Você usa apenas o seu módulo, que é o que vai importar neste momento, porque a gente tem uma perspectiva unidimensional. Em outros momentos, a gente tem bi ou tridimensional. Aí leva-se isso em consideração. Tá bom? Então, aqui, ó, 9,6. Aí aqui eu multiplico agora, vezes 10 elevado a quanto? Multiplicação de potência de mesma base, né? Então, eu mantenho a base e somo os expoentes. Um primeiro expoente é menos 27, e eu somo ele ali com o outro, que é 14. Isso dá menos 13, dividido por 2. Bato na calculadora quanto que é o meu 9,6 dividido por 2. 9,6 dividido por 2 dá 4,8. Então, eu coloco aqui, ó, 4,8. vezes 10 elevado a quanto? A menos 13 unidades de energia joule. Então, essa é a resposta que eu encontro de uma energia cinética inicial. Por termos de tempo, pessoal, não vou fazer o cálculo da final. É só vocês fazerem a mesma operação. A diferença é que na velocidade inicial você vai trocar por essa que a gente acabou de encontrar aqui. Quando você fizer isso, você encontra como resposta que essa energia cinética final ela vai ser aproximadamente 7. 7 o quê? 7 vezes 10 elevado a menos 13 joules. Aí, se você encontrou a energia cinética final, a energia cinética inicial, com esses valores aqui, eu consigo encontrar a minha variação de energia cinética. Ou seja, a minha energia cinética final, que é 7 vezes 10 elevado a menos 13, menos a minha energia cinética inicial, que é 4,8 vezes 10 elevado a menos 13. Eu tenho o meu mesmo expoente ali, então basta eu fazer minha continha básica ali, né? Faço o meu 7 menos 4,8 igual a 2,2. E a minha variação de energia cinética, o tanto que aumentou a energia cinética, é de 2,2 vezes 10 elevado a menos 13. Pergunta boba, mas importante, né? Ah, por que aumentou? Você está falando que variou? Como você sabe que aumentou? Ah, aumentou porque ela continuou positiva, né? E eu não fiz a final menos a inicial. Se eu fiz a final menos a inicial e deu um resultado positivo, significa que a final é maior. Se tivesse diminuído essa minha energia cinética, eu teria um valor negativo, que ia mostrar que minha energia cinética final ela era menor do que a minha energia cinética inicial. Então, esse é um ponto bem importante para a gente se atentar aqui também. Beleza? E aqui tem um outro, que é o exercício 31, que a gente tem que trabalhar, que ele já aborda um pouquinho ali a relação de integral também, né? Para entender o trabalho. Mesmo sendo uma integral simples, eu queria fazer com vocês. E ele diz o seguinte, ó. A única força que age sobre um corpo de 2 kg, enquanto o corpo se move no semi-eixo positivo de um eixo x, tem uma componente fx igual a menos 6x, e aqui resgata novamente o que o André trouxe, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, em outros eixos, eu tenho que fazer análise em outros eixos também. Mas aqui eu estou fazendo uma análise exclusivamente no eixo x, tá? E a velocidade do corpo em x igual a 3 é de 8 metros por segundo. E qual que é a velocidade do corpo em x igual a 4 metros? Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, eu estou falando de uma força que ela é variável, ela depende aqui de x. E eu vou relacionar isso com o trabalho. E como que eu consigo fazer isso? O trabalho de uma força variável
nada mais é do que a integral que eu tenho de uma determinada posição inicial até uma posição final que esse corpo pode possuir, dessa força que nesse caso é aplicada no eixo x em relação a dx. Então, o trabalho é igual a integral, a junção de todas as forças infinitesimais nesse eixo dx. E isso vai ser bem tranquilo de ser aplicado, então. Por quê? Isso vai ser igual à nossa integral de xi até xf. Quem que é f de x? É menos 6x dx. Quando eu aplico aqui a resolução dessa integral, que é uma integral bem tranquila, como que é a regrinha, né, que eu tenho aqui para resolver? É como se esse meu menos 6 viesse para fora aqui da minha integral. Lá na derivada, lembra que a gente pegava o expoente e caía ele derrubando, a regra do tombo? Aqui é o inverso. Aqui eu somo 1 desse meu expoente ao invés de tirar 1. Então, se ele era 6x elevado a 1, agora ele fica 6x ao quadrado, e eu divido ainda pela resposta que eu acabo encontrando quando eu somo 1 nesse meu expoente. Então, aqui ainda fica dividido por 2. Em quais intervalos de integração? Que vai desde esse meu xi, que eu já sei quanto que é a primeira posição que eu tenho ali que foi dado, que é 3, até essa minha outra posição, que é a minha posição xf, que é quando ele estará naquela posição igual a 4. Logo, eu posso falar, então, que esse meu trabalho ele vai ser igual. Quando eu divido menos 6 por 2, eu encontro como resposta menos 3. E esse menos 3, agora eu aplico ali meus intervalos de integração. Vai ser meu primeiro x, que é o xf que eu tenho ali. Então, ó, xf ao quadrado menos o meu xi ao quadrado, e isso com esses intervalos de integração de 3 até 4. Então, consequentemente, a gente encontra que esse nosso trabalho ele vai ser igual a menos 3, que multiplica quem? O nosso 4 ao quadrado, menos o nosso 3 ao quadrado. Trabalho igual a menos 3, que multiplica por 16 menos 9. O nosso trabalho, que é igual a menos 3, que multiplica por 7. O nosso trabalho, que é igual a menos 21 joules. Então, eu já encontrei aqui o valorzinho do meu trabalho, mas não é isso que o exercício quer saber. Ele não quer saber qual que é o valor do meu trabalho. Ele não quer saber qual que é o valor do meu trabalho, mas a partir disso eu tenho que o meu trabalho ele é igual justamente à variação da minha energia cinética. E como que se calcula a minha energia cinética, né? A minha energia cinética é justamente a minha energia cinética final menos a minha energia cinética inicial. E a minha energia cinética final é mv final ao quadrado sobre 2 menos continuando aqui, né? Eu pego a meu m que multiplica o meu vi ao quadrado dividido por 2. E agora o que eu vou ter que fazer aqui? Agora eu vou ter que isolar o meu VF, né, que é a velocidade final que eu quero encontrar. E quando eu isolo o meu VF, olha só o que eu encontro como resposta. Presta bastante atenção no que eu vou fazer aqui agora. Ó. Meu VF vai ser igual. Primeira coisa que eu teria que fazer é entender quem já estava ali do outro lado. Quem já estava ali do meu outro lado é o meu W, né? Que é o meu trabalho. Deixa eu fazer aqui passo a passo, vou manter aqui, ó, do jeito que estava, que fica mais fácil de entender. Daí depois eu mostro os valores substituídos. Então, ó, VF ao quadrado estava multiplicando por M dividido por 2, igual ao W, que estava ali do outro lado. Esse termo que estava negativo vai para lá somando. Então, M, VI quadrado dividido por 2. Primeira coisa que eu já posso fazer aqui, né? Aí uma outra coisa que acaba me ajudando bastante aqui também é a própria característica que eu posso fazer de analisar da seguinte forma. Eu posso manter esse meu VF quadrado M dividido por 2 aqui e aqui tirar um MMC. Quando eu tiro o MMC, o que eu encontro aqui? O mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1, 2, vezes W dá 2W. Mais, aqui vai dar MV1 quadrado. E por que isso é legal? Porque a partir dessa característica, agora eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, aqui eu cortei esse meu 2 com esse 2.
E aqui eu consigo pôr, então, que o meu VF ao quadrado vai ser igual ao meu 2W dividido por M, que esse M estava multiplicando veio para cá dividindo, mais V1 ao quadrado. Por que V1 ao quadrado? Porque esse M também passa dividindo para o lado de cá, eu corto o M com M. E para encontrar agora só o meu VF, o que eu faço? Passo a raiz em tudo isso. Ou seja, raiz de 2W dividido por M mais V1 ao quadrado. Agora, pessoal, é continha. É substituir os valores. Eu tenho o valor de W, que eu já calculei ele aqui. Tranquilamente, que eu coloco com o sinal negativo. Eu tenho o valor da massa que foi dado, que só encontrei ele aqui, já está de boa. Eu tenho o valor da velocidade 1, também ali ao quadrado. Qual que vai ser o valor da minha velocidade 1? O valor da velocidade 1 não é quando ele estava em 3, naquela posição inicial que eu considerei? Não é esse valor de 8? Então, substituo esse valor de 8. E depois que eu faço essas substituições e faço o cálculo, eu encontro aproximadamente 6,6 metros por segundo. E esse valor que eu encontrei é o valor do quê? É o valor da minha velocidade. E para conseguir agora finalizar, né, o que é solicitado ali na letra B, ele quer saber para que valor positivo de x o corpo ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Aqui, neste caso, da mesma forma, eu vou ter que fazer um processo de isolar. Aqui, para responder essa letrinha, eu faço que o meu trabalho ele é igual à minha variação da minha energia cinética, da mesma forma. Só que aqui a diferença é que de tudo isso que eu coloquei aqui substituindo, né? Qual que é a relação do meu trabalho? Como que eu calculo o meu trabalho? O meu trabalho, a gente sabe que uma das formas que eu tenho para calcular ele é justamente fazendo esse meu produto, né? Que a gente encontra ali do valor da nossa força que foi aplicada justamente nessa situação que está sendo desenvolvida ali. E assim, como a gente tem com a questão do nosso tempo aqui de término da aula, essa letrinha B eu vou começar a nossa quarta aula da semana que vem respondendo ela. Eu vou até deixar aqui essa da letrinha A, considerando que vocês chegaram aqui nessa resposta dessa velocidade final, tudo bem? Então, aqui é um ponto bem importante para que vocês cheguem nessa respostinha, que daí eu sigo com a letra B e dou sequência nas demais também, tá? O André colocou ali, ó, se a força for linear em gráfico previsível, precisa ser resolvida a partir da integração? Ou por uma simples solução de uma função seria suficiente? Se o gráfico for bem tranquilo, você... Porque basicamente é assim, André, o que vai ser a nossa integral? Nossa integral é a área, é o preenchimento que você tem abaixo dessa curva. E na educação básica, inclusive, a maior parte das vezes, essa força variável é dada em algo assim, mais ou menos, ó. Eu tenho a força aqui, como que ela varia no decorrer do tempo. Aí o gráfico que eles dão é algo mais ou menos assim, ó. Vem aqui, vem para cá e continua aqui. Você consegue calcular essas áreas que você tem aqui. Por quê? Porque aqui você vai ter uma situação onde é um trapézio, você calcula essa área aqui nessa região. Essa área que vai equivaler a um trabalho positivo, porque está acima aqui. E aqui você vai ter uma outra área, que também vai ser um trapézio, mas pode ser um triângulo, qualquer outra figura, que vai ser uma área 2, que é equivalente a um trabalho negativo. Você faz a soma dessas áreas e encontra o trabalho total. Então, quando você tem um gráfico ali que vai ser bem tranquilo, você nem precisa fazer a integração. Você faz realmente a análise de como vai ser esse comportamento, a área abaixo dessa curva, e você consegue encontrar o trabalho final tranquilamente também, tá?